a presença de Paravyoma Dasa, um dos pilares da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, no Yatra, Rio de Janeiro. Então, Paravyoma vai falar um pouco sobre a história inicial da ISKCON. Com a palavra, Paravyoma. Hare Krishna. Então, o movimento Hare Krishna começou no Brasil em 1973, no início, quando devotos vindos do Havaí, junto com Siddha Swarupananda, que era um yogi, alugaram um apartamento de temporada no Leme em dezembro de 72 e ficaram por 3 meses nesse apartamento até final de fevereiro de 73. Alguma parte deles era surfista, então por isso escolheram o Rio para iniciar a pregação deles, né? Para juntar o útil ao agradável. Então, nesse apartamento, mais ou menos em fevereiro, assim, no início de fevereiro, um amigo meu, que nós tínhamos um grupo que já era vegetariano, e a gente estudava, a gente frequentava locais assim, espiritualistas, fazíamos poesia, fazíamos música, literatura, gostávamos dessas coisas, né? Então, esse amigo meu foi quem pregou para mim também, para ser vegetariano, né, chamado Luiz Paulo. Ele me convidou para conhecer os devotos que estavam fazendo programas nesse apartamento, né? Ele ficou sabendo, não sei como, e me convidou. Eu já li o Bhagavad Gita, então eu conhecia o Gita, mas de outra, não era de Prabhupada, de uma outra edição, mas eu não fazia a relação entre o Gita que eu lia com o movimento Hare Krishna, embora eu já conhecesse o movimento Hare Krishna através dos Beatles, né, do George Harrison, da peça Hair, né, do single Hare Krishna Mantra, que estourou lá na Europa durante alguns meses, ficou entre os 10 mais ouvidos, né, o Mantra Hare Krishna com os devotos de Londres, né. Então, mas eu não fazia ligação entre o Gita, que era um livro meu de cabeceira, e o movimento Hare Krishna, embora eu gostasse do mantra que eu cantava, assim, tomando banho, né, sei lá, cantarolava, né. Então eu fui junto com esse amigo meu, chegando lá, era um apartamento, tinha assim, mais ou menos umas 8 pessoas. Essas pessoas, depois eu fiquei sabendo, a parte deles vieram da academia do De Rose, porque um devoto pregou lá e atraiu alguns discípulos do De Rose, né? E havia um advogado também, chamado Dr. Armando, que morava em Petrópolis. E havia uma foto de Prabhupada, e um devoto chamado Dhruvananda estava com uma harmônia, né, cantando uma Mahamantra, e havia também, no final foi distribuído uma maçã, um pedacinho de maçã para cada pessoa, né? E assim que eu cheguei, eu senti aquela energia, aquela vibração do mantra, fiquei totalmente cativado, né? E já conheci o mantra, sentei ali, comecei a cantar, e depois ele cantava muito suavemente, e depois disso inclusive ele cantava assim na melodia assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, depois disso, ele deu uma palestra muito boa sobre o Bhagavad Gita, com a tradução de uma devota chamada Ana, que depois não se juntou a ISKCON, mas ela permaneceu nesse grupo enquanto ele esteve aqui no Brasil, né? Então, a aula foi traduzida por essa devota, Ana, também era do grupo do De Rose, né? E na hora eu achei que esse devoto estava fazendo telepatia, que tudo que eu pensava, ele falava na aula, né? Eu pensava uma coisa, ele falava, eu pensava outra, ele falava, e eu falei, essa pessoa está lendo meus pensamentos, né? E eu fiquei muito assim, cativado, fui para casa assim, muito assim, encantado com tudo que aconteceu. E depois, quando eu voltei de novo, já tinham entregue o apartamento, já era o final de fevereiro, tinha encerrado o aluguel de 3 meses, e aí então não era mais o Dhruvananda tinha ido para a Bahia. Quem estava ali era outro devoto chamado Russell, que era um devoto americano,
de mais ou menos 28 anos, eu tinha 21 na época, e ele veio da guerra do Vietnã, ele tinha sido médico de combate na guerra do Vietnã, e ele não tinha sido iniciado ainda, né? Esses outros devotos do Havaí tinham sido iniciados por Prabhupada, né, junto com o Siddha Swarupananda, né? Eles tinham sido alunos do Siddha Swarupananda, e quando o Siddha Swarupananda Swami se rendeu ao Prabhupada, todos eles também se renderam e foram iniciados, né? Mas esse Russell não, ele era um Bhakta ainda, e o programa foi na praia, porque não havia mais um apartamento, então foi na praia do Leme, ali onde hoje é o Meridian. Na época não havia ainda o Meridian, e havia assim, mas os holofotes estavam lá já, então não estava tudo bem claro, então a gente sentou assim num círculo, e ele cantou o mantra Hare Krishna, e depois não tinha mais harmônia, ele cantou com cartos, né? E depois então ele leu o Bhagavad Gita, e assim durante algum tempo essas aulas, acho que eram 2 vezes por semana, e foram na praia, né? Essas aulas foram na praia. Depois disso ele conseguiu, junto com a ajuda desses outros pessoas que estavam com ele, conseguiu alugar uma casa em Santa Teresa, né, na rua Joaquim Murtinho, não me lembro o número agora, 654, né? Essa casa fica bem em frente a um monastério, um mosteiro de freiras, né? E aí eu comecei a visitar também, frequentar o templo. Na época eu era macrobiótico, né? Vegetariano e macrobiótico, e comecei a experimentar, né, a prachada, né? E a minha alimentação mudou muito depois comecei a experimentar a prachada, né? Então, nessa época eu estudava psicologia, meio expediente, e trabalhava no IBGE, né? Fazia no censo econômico, né? E aí então os devotos faziam harinamas na rua, na Rio Branco, e quando eu voltava do trabalho, eu passava pela Rio Branco, eu descia do ônibus e me juntava ao harinama, né? Durante um bom tempo isso aconteceu, até que eu fui morar no templo, né? Larguei tudo, fui morar no templo, mas continuei trabalhando lá no IBGE, né? Então o meu salário eu dava para ajudar o aluguel do templo. Saí do apartamento que eu estava na UCA, você tinha alugado um apartamento na UCA, junto com um amigo meu da faculdade, aí saí de lá e dava o meu salário para ajudar no aluguel do templo. Foi assim mais alguns meses, né? A gente todo dia saía para cantar na rua de manhã, 9 horas da manhã, saía todo mundo, ele fechava o templo, ia um atrás do outro descendo para Santa Teresa, íamos a pé até Rio Branco, cantávamos na Rio Branco, cantávamos na Presidente Vargas, depois pegávamos um ônibus, íamos para Copacabana, cantávamos Copacabana, só voltávamos para o templo de noitinha, quando tomávamos prachada, e aí tinha um programa da noite. A prachada era pão de padaria com manteiga, mingau de aveia, era algo bem assim, porque inclusive o próprio Russell não sabia cozinhar, então era uma coisa bem improvisada, e a oferenda também era bem improvisada, não era no altar, os devotos faziam Hare Krishna na cozinha e já estava oferecido. Esses devotos chegaram primeiro, no começo eles faziam parte da ISKCON Havaí, eles eram devotos da ISKCON, só que no interim em que eles estavam aqui no Brasil, né, esse brahmachari ficou no Rio, teve um casal, o Brishni e a esposa, que foram para São Paulo, e o Dhruvananda, que é aquele que eu assisti a primeira aula, foi para Salvador, né? E nesse interim, o Siddha Swarupananda se desligou da ISKCON. Ele escreveu aquela famosa carta para Srila Prabhupada, aceitamos o senhor como nosso guru, mas não aceitamos a ISKCON, a instituição ISKCON. Eles não aceitavam os procedimentos, né, administrativos da ISKCON, então rejeitaram a instituição, e Prabhupada respondeu a famosa carta, que inclusive está no Lilamrita, eu sou um membro da ISKCON. Vocês querem me aceitar como guru, mas eu sou um membro da ISKCON. Mas ele não rejeitou, você não falou? Não rejeitou, deu as bênçãos para ele continuar o projeto dele, né, independente,
E ele se tornou o guru, ainda com o Prabhupada no planeta, fazia um guru puja para ele e tudo mais, né? Então o Prabhupada deu bênçãos, né? Deus, já que você quer fazer um programa independente, faça. E ele, então, quando aconteceu isso, todas essas pessoas que estavam aqui no Brasil também se desligaram da ISKCON juntos, né? E se tornaram seguidores dele, né? A partir desse momento não era mais isso, não era uma dissidência da ISKCON. Nós não sabíamos, não entendíamos muito nada disso, né? Para nós era a mesma coisa, não tínhamos ainda muito essa visão política, né? Então para nós não fazia diferença nenhuma, né? E aí então acabou que essas pessoas gradualmente foram saindo do Brasil, né? Primeiro o Brishni, que estava em São Paulo, foi para Olinda, lá em Recife, porque lá em São Paulo não continuou. Depois de Olinda eles abriram um restaurante, também não deu certo, aí foram embora para o Havaí. O Durvalana também foi embora. O Russell foi o último a ir embora. Só que o Russell, ele em vez de voltar para o Havaí, foi para os Estados Unidos, Los Angeles, e lá ele se rendeu a ISKCON e mais tarde foi iniciado com o nome de Radhapati Das, foi iniciado por Srila Prabhupada. E esse ano ainda ele deixou o corpo em Vrindavan, né? Passou 16 últimos anos da vida dele em Vrindavan, né? Bom, mas voltando a Santa Teresa, chegou um ponto que os livrinhos acabaram, A Morte da Verdade Absoluta, e como já não tinha mais assim como coletar para sustentar aqueles devotos ali no templo, o Russell mandou todo mundo embora e ficou sozinho ali na casa, né? Então, nesse inteirinho a gente só ia visitar o templo e chegou a Mãe Marra, a Maria, que eu acho que deve ter ido para lá. Ele aceitou ela para ajudar a cozinhar essas coisas, talvez tenha aceito no início até como uma empregada, mas depois virou devota, né? E também o Lokashaks, quando fechou lá em Olinda, ele veio para o Rio e também ficou morando lá com o Russell. Então nós saímos, né? Eu, o Romeu, Augusto, a Ana e todos que estavam ali saíram, e ficou o Russell, depois a Mãe Marra, depois o Lokashaks, né? Que era o Lúcio, e depois o Jagabharata também ficou lá também. Ele me conta, né, que ele estava lá limpando as panelas, já estava tarde, não quis mais voltar para casa, e acabou ficando lá mesmo e foi ficando, né? Então ficaram esses devotos e nós ficamos em casa, né? O Mahakala foi na casa dele, ou na minha, né? E depois o Russell foi embora para os Estados Unidos, aí fechou o templo em 74, né? Ele não ia para São Paulo? Não sei. Ele ia para São Paulo, ele até me convidou para ir junto. Não sei. Depois que ele fez, eu não sei. Aí eu em sei... 1974 o templo fechou. Isso, fechou. Mais ou menos em julho, assim, né? E aí então ficamos 6 meses sem templo, mas aí nesse inteirinho, o Bhaktivan, lá de Salvador, que era o Maharaj Dhanvantari, né? E o Aradhya, que é o Bhaktamaru, resolveram escrever uma carta para Srila Prabhupada, pedindo a Srila Prabhupada que mandasse alguém aqui para o Brasil, né? Então na época o irmão dele, Vititra, estava lá em Los Angeles fazendo um intercâmbio cultural, estava visitando o templo, e aí nesse momento chamaram ele e ele falou: mas esse aqui é meu irmão que me escreveu, né? E aí então Prabhupada mandou chamar Hridayananda Maharaj, que já era encarregado da BBT espanhola, para abrir então uma BBT em português, né? E aí Hridayananda Maharaj acabou vindo para o Brasil, mas foi para Salvador e passou pelo Rio, mas como ele não tinha nenhum endereço no Rio, foi para Salvador. Só que chegando em Salvador, o Bhaktivan, que era o Maharaj Dhanvantari, estava em Brasília fazendo pós-graduação em odontologia. Então ele só encontrou o Aradhya, e que tinha 18 anos, parece, tudo, mas aí não conseguiu nenhum tradutor, que a ideia era levar um tradutor para Los Angeles para traduzir os livros. Aí voltou para os Estados Unidos. E aí então mandou o Mahavira. Foi quando o Mahavira, aí ele tinha o contato da tia Wanda, que era a tia do Chaturmurti, porque o Chaturmurti com Lokashaks e a Mãe Marra, nessa época estava numa fazenda que ficava em Petrópolis, que era de propriedade da família do Chaturmurti, estavam ficando lá. Então a tia Wanda deu para ele o meu telefone. Então quando foi mais 7 horas da manhã, ele me ligou, né? E eu achei que até era um trote. E ele falou: olha, eu vim mandado para o Prabhupada para iniciar
movimento haitiano aqui no Brasil e tal. E aí depois o Locabando, que é da República Dominicana, da volta que veio com ele, confirmou. Aí eu fui para Ipanema, né? E ele então me convenceu a ajudar ele e tal. Aí eu liguei para os devotos do Rio, né? Aragabume, o Jagabarata, o Viruchana, os devotos aqui do Rio, né? O Mahakala, né? E juntamos, né? O Augusto e o Rômeo e a Ana se negaram a segui-lo, falando que eram fiéis ao Siddha Swarupananda, né? E o Mahakala e Aragabume, Buttamata e o Jagabarta resolveram ajudar o Mahavira para a gente iniciar a ISKCON. Né? Algum documento visual dessa época? Fotografia, não, coisas assim? Não, né? A gente não costumava tirar fotografia de nada. A gente não tinha o hábito de fotografar nada, né? É porque não era o corpo. Aí, resultado, a gente ficou um tempo, ficaram um tempo lá no apartamento da tia Wanda, mas depois descobriu que os aluguéis no Rio eram muito caros, que não haviam grandes gráficas, se decidiu ir para São Paulo. Então, Lokachax e Jagabarta foram na frente, ficaram no Muquifo, lá na Glicério, tentando ver se arrumava local, e depois foi Mahavira, Chaturmurti, eu e Mahakala fomos de carro, depois de alguns dias, em seguida, para São Paulo, dormimos lá na USP, né? Na construção da USP no primeiro dia, e logo no segundo dia a gente avistou a casa, que seria a primeira casa do templo, o primeiro templo oficial da ISKCON, que foi na rua Frane Peixoto, perto da USP, né? A gente foi cantar japa ali, estava escrito aluga-se. Esse ano era 1975, logo no início, janeiro, logo no início de 75, né? E aí o Mahavira viu assim, aluga-se, falou, essa é a casa, né? E aí conseguiram convencer o caseiro a dar o endereço e telefone da dona, que a gente não tinha fiador, não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele foi então com uma Mahakala na casa da dona, e chegou lá, a filha da dona conhecia os devotos lá da Inglaterra. Que maravilha! Aí resolveu, no começo não queria concordar em alugar, mas quando a filha dela falou, ela resolveu alugar pra gente, sem fiador, sem dinheiro, sem nada. E no mesmo dia mudou para casa, né? E ficamos lá na casa vazia durante um bom tempo, até que o Chaturmurti trouxe fogão e geladeira lá da fazenda, e alguém deu doação também, e começou a montar ali o templo. Então esse foi um passatempo muito interessante, achar uma pessoa que conhecia o movimento numa cidade de 15 milhões de habitantes, né? Isso mostra os arranjos de Krishna empurrando, impulsionando o tempo todo. Seu Chaitanya, a mão de Krishna. Seu Chaitanya mexendo os pauzinhos para que a ISKCON começasse. Essa senhora que era dona da casa já faleceu, mas a filha continua devota. A filha é devota? Não sabia que a filha era devota. Vocês se lembram do nome dela, não? Da moça? Eu não conhecia essa pessoa, nem sabia que a filha dela ela mora em Cabo Frio. Era devota. Cabo Frio? Já encontramos várias vezes. Nem sabia que a filha dela era devota, mas eu posso ficar nesse lugar durante um tempo, mas aí é uma outra história. Foram expulsos dali, aí já é uma outra história que teremos que ter mais 10 minutos para contar. Daqui a pouco a gente volta.